O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiam a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou-os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiante. Despede a multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhe disse: Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então, pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu-os para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E todos os pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Exultai no Senhor, nossa força. 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 Queridos irmãos e irmãs, eu esqueci de dizer, mas nós temos a alegria de ter uma relíquia de São João Maria Vianney aqui hoje, que o Padre Paulinho trouxe para essa celebração, a qual eu vou deixar aqui sobre o altar durante essa celebração, contando com uma intercessão, então, especial de São João Maria Vianney, que a gente celebra hoje, não é? O padroeiro dos padres, padroeiro dos párocos. Hoje a gente está rezando, como eu disse, pelos padres, e também o Evangelho tem muita coisa para nos ensinar, muita coisa para nos apresentar. Quem aqui já tinha ouvido esse Evangelho antes? Levanta a mão. Você sabe que bom, alguns não ouviram, não tem problema, mas a partir de hoje, guarda para a próxima vez que perguntarem, você saber explicar. Eu aprendi com o Padre Adriano lá na Canção Nova. Você sabe que o Evangelho de hoje, ele é um Evangelho eminentemente eucarístico. Todos os Evangelhos, aliás, todos os atos salvíficos de Jesus no Evangelho, quase todas as curas e milagres, eles prefiguram um sacramento, não é? Que é a maneira que Deus continua ordinariamente, através da sua igreja, salvando, curando, santificando o seu povo. E essa atitude da multiplicação dos pães, ela prefigura a Eucaristia. Você vê que é quase o rito, né, da Eucaristia. Jesus pegou o pão, partiu, deu graças. Ele só não disse as palavras da instituição. Então é um evangelho eminentemente eucarístico. Mas você sabe que eu não quero nem tanto refletir sobre este aspecto do evangelho, mas existe um aspecto implícito no evangelho que pode nos ensinar muito sobre a nossa vida em família, sobre a nossa vida como padres, eu sacerdote, o Padre Paulinho, o diácono, sobre a nossa vida como consagrados e sobre a vida dos casais e das famílias em geral.
Não sei se você prestou atenção, você aqui, você em casa, nos detalhes desse evangelho. O que aconteceu nesse evangelho? Quem foi à missa ontem? Levanta a mão. Muito bom. Quem foi à missa no sábado? Sim. O que aconteceu no evangelho de ontem? Você que foi à missa e se lembra de tudo. Eu vou descer aí com o microfone para você falar. O que aconteceu no evangelho de ontem? Não, vaidade foi a primeira leitura. Estou perguntando no evangelho. O que aconteceu com João Batista ontem? Ele perdeu o quê? Daí que vem aquela expressão, estou perdendo a cabeça, né? João Batista foi decapitado por Herodes. Sim ou não? Então o evangelho de hoje é uma sequência. Desculpa, esse é o evangelho de sábado, de João Batista decapitado. De ontem foi outra coisa, estou confundindo, perdão. A gente celebra a missa todo dia, tanto evangelho na cabeça dos padres, né, Padre Paulinho, que a gente acaba confundindo. Mas o evangelho de sábado, João Batista teve a sua cabeça decapitada. Eu presidi a missa no vocacional até da Canção Nova aqui internamente. E hoje é a sequência disso. O que aconteceu? Quando os discípulos de João Batista souberam que Herodes, por influência da sua esposa, que nem era esposa direito, né, Herodíades, tinha decapitado, cortado a cabeça de João Batista, os discípulos de João Batista pegaram o cadáver e o sepultaram. E depois foram contar a Jesus. E o que Jesus era de João Batista? Primo, era familiar. Então imagina, Deus nos defenda. Mas como você ficaria se você soubesse que alguém da sua família, um primo, um parente, teve simplesmente a cabeça arrancada? Como que você ficaria? Você ficaria feliz? Você viveria um luto, obviamente, sim ou não? Então o que aconteceu? Jesus, ao saber disso, o evangelho começou falando que Jesus, ao saber da notícia da morte do seu primo, ele foi para um lugar deserto. O que uma pessoa vai fazer num lugar deserto depois de descobrir que o primo foi assassinado? Viver o seu luto, gente, chorar, viver a sua dor. Jesus era verdadeiro Deus, mas era homem, verdadeiro homem também. Então Jesus, ele foi viver o seu luto. Ele se isolou para viver o seu luto. Mas o que aconteceu? Quando ele chegou naquele lugar, a multidão percebeu que ele estava indo para lá, e a multidão chegou antes. E quando Jesus chegou, ele falou: agora eu vou ter o meu momento de sossego, né? A multidão estava lá. E o que ele fez? Ele deu um piti. Vocês vão embora, seus filhos de não sei do que. Eu estou cansado, já preguei para vocês, vocês não mudam de vida. Vocês ficam vendo milagre, mas não abandonam, não deixam de ouvir aquelas músicas ruins que você fica ouvindo. Você não converte, fica com essa mágoa no coração de 40 anos que você sofreu e não perdoou a pessoa ainda. Vai embora. Foi isso que ele falou? O que ele viu? As pessoas estavam, o que disse o evangelho? Necessitadas. Elas estavam abatidas como ovelhas sem pastor. E Jesus, ao ver isso, ele realizou uma das atitudes mais lindas que eu acho que um ser humano pode realizar na vida, que é a atitude de se esquecer da própria dor, para enxergar a dor de uma outra pessoa. Naquele momento ele viu que eles tinham necessidade, e ele começou, diz o evangelho, a ensinar-lhes muitas coisas. Gente, a pessoa tem que ser muito santa, muito madura, muito generosa para chegar nesse nível. Sabe por quê? Porque o sofrimento da gente, às vezes ele nos bestializa. Ele faz com que a gente só enxergue o nosso próprio umbigo. Eu estou sofrendo. Muitas pessoas chegam em mim e falam: padre, eu estou sofrendo, eu quero que o senhor fale na missa só para mim, porque eu estou sofrendo. Mas tem 6 milhões de pessoas acompanhando pela TV. Talvez não serviu para você, mas serviu para outra pessoa. Mas a gente só vê, a gente quer a nossa necessidade. O sofrimento faz com que a gente seja egoísta. Cuidado, você que está sofrendo. Você está sofrendo, mas existem muitas outras coisas acontecendo ao seu redor. Existem muitas pessoas sofrendo mais que você. Às vezes a gente atendendo confissão, vou dizer como sacerdote, a pessoa chega assim, e chorando e reclamando, como se eu estivesse morrendo de dor. Dá vontade de falar assim: minha filha, se você tivesse ouvido a mulher que acabou de sair aqui do confessionário, você ia ver que o seu sofrimento é 5% dela, e ela está muito mais feliz que você. É que eu não posso ficar falando, né, das coisas de confissão, a gente não fala. Mas às vezes a pessoa entra, o sofrimento ele nos deixa egoístas, né, se a gente não tem maturidade para lidar com ele. Ele nos deixa vitimistas, né? E eu não estou menosprezando o seu sofrimento. Eu reconheço que o sofrimento dói, né?
Eu respeito o seu sofrimento, mas veja bem, o seu sofrimento não pode ser o Deus da sua vida. A sua ferida não pode ser o Senhor da sua história. Jesus precisa estar no centro da sua vida. A gente precisa ser maduro até para saber sofrer. Você quer saber se uma pessoa é madura ou não, é santa ou não? Veja como ela sofre. A gente tem que pedir a Deus a graça de saber sofrer com sabedoria e sem ter dó da gente mesmo. Olha, eu vou dizer para você, um padre escuta tantas histórias que você não tem noção. E eu vou dizer para você, como quem escuta muito sofrimento, tem sempre alguém que sofre mais que você. Sempre. É que o sofrimento, como eu te disse, ele corre o risco, a gente corre o risco quando estamos vivendo, de olhar somente para a nossa dor, somente para o nosso problema. É como o caso de quando, esses dias eu atendi uma mãe, com muita compaixão, né? A mãe que perde um filho é muito difícil, né? Ela perdeu um filho, tadinha, tinha 3, e ela não conseguia reagir. E os outros 2 pequenos que ficaram, começaram a ficar desnorteados, a criança em casa, né? Você sabe, né, os maridos que estão aqui, a gente disfarça, mas quem é o pilar da casa mesmo, com filho, com tudo, é as mulheres, não é verdade? Reconhece aí, vai. Não faz essa cara de que você não está entendendo. A mãe bagunçou, o pai ficou meio perdido, os filhos lá, tal. Eu atendi essa mulher, eu falei, minha filha, eu entendo a sua dor, mas você não pode morrer com quem morreu, tem 2 precisando de você. E se você está viva, é porque Deus disse que não é a sua hora ainda. Se você está vivo, é porque Deus te quer vivo. Então, eu entendo a sua dor, você tem o direito de sofrer, mas olha para os seus 2 filhos. Deus te deu uma missão, não era só com 2, que infelizmente ele partiu, é triste, a gente entende, mas você precisa reagir, você precisa olhar além. Jesus, gente, ele foi maduro bastante para diferenciar. Presta atenção no que eu vou dizer. Ele foi maduro bastante para diferenciar. Esse é o meu problema, essa é a minha missão. Ele entendeu que ele tinha um problema, e ele tinha o direito de sofrer, mas naquele momento a missão dele pediu mais. E às vezes a nossa missão pede mais, né? Esses dias eu vi um vídeo de uma mãe com 2 crianças, né? A mãe não aguentava mais as crianças na cabeça dela, ela foi no banheiro, tadinha, para fazer as necessidades, esqueceu de trancar, né? Que viu as crianças, já entrou lá, e ela gritou, eu não posso nem, né? Em paz, não pode, né? Às vezes a mãe não tem condição nem de ir no banheiro, a criança entra. Se deixar a porta, se não trancar, meu amigo, tem que trancar e ficar quietinha, né? Claro, você vai educando, mas existem situações nas quais a vida pede da gente mais. Existem situações que Deus vai pedir de você uma generosidade maior, sabia? Para mim, como padre, muitas vezes, eu vou ser sincero, eu acabei de chegar de um evento, peguei um voo, vim correndo para cá e chego aqui, tem mais coisa, tem gravação. Mas é a minha missão, vou fazer o quê? Agora eu sou padre, não quero celebrar missa. Por quê? Porque eu só quero ficar assistindo o jogo. Não, mas meu amigo, por que você virou padre? Eu não aguento mais meu filho, por que você casou, minha filha? Você acha o quê? Deus pede generosidade da gente. Casa e não quer ter filho. Mas por que você casou então? Aluga um cachorro, compra um cachorro e age como se fosse assim. A vida é isso, não. Me perdoe a sinceridade, está dentro da finalidade do sacramento do matrimônio, a abertura à vida, a procriação. Mas não, dá muito trabalho, então eu quero só ter o meu sossego, a minha paz, a minha televisão. É por isso que o Ocidente está se implodindo, né? Estive na França há pouco tempo, o pessoal não tem filho, só quer curtir. Aí estão vindo os imigrantes, né, islâmicos, tem 10 filhos cada um. A França já deixou de ser França, deixou de ser cristã. Com todo respeito, se eles querem ter 10 filhos, que tenham. Mas a gente está tão egoísta no Ocidente, cada vez tendo menos filho. Por quê? Porque a gente quer curtir, sabe? Me diga, mulher, com todo respeito, por que Deus te deu um útero, será? Né? Eu procurei aqui, eu não achei em mim esses dias. Eu procurei, mas não achei. Por que Deus te deu a capacidade de ser mãe, de ser pai? Claro, eu não estou te induzindo. Eu sei que é difícil pôr um filho no mundo, eu sei que é caro, eu sei que tem muitas variáveis aí. Quem sou eu para impor algo para você? Não, eu quero só refletir com você. Será que Deus não está te pedindo um passo mais de generosidade? Se abrir a vida, ter mais um filho, gerar mais, educar mais um cristão? Ou talvez Deus está te pedindo um passo na adoção, eu não sei, ou alguma outra coisa. Deus quer que nós sejamos generosos, gente. Como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, no amor não cabe o calculismo, o amor não sabe calcular, né? O que é o calculismo? É a pessoa que sempre mede, eu só vou fazer isso se eu ganhar aquilo, eu só vou ajudar se eu receber ajuda.
Quanta gente que não sabe, me perdoe a sinceridade, filho ou filha, ser generoso gratuitamente. Eu só ajudo uma pessoa para receber algo em troca. Mas Jesus hoje está nos ensinando as 3 virtudes do seu coração. Você sabe que nós padres, o modelo para o padre é o Cristo bom pastor, né? E quais são as 3 principais virtudes do coração de Jesus, bom pastor, modelo para os sacerdotes, que o Evangelho de hoje está nos revelando? Olha só, a compaixão, né? O que é compaixão? A palavra com mais paixão, é padecer com o outro, é sofrer com o outro, é sentir a dor do outro. Jesus estava sofrendo, mas talvez naquela multidão tinham mães que perderam os filhos assassinados. Talvez naquela multidão tinham pessoas com lepra. E Jesus falou, não, eu estou sofrendo, mas tem gente que está sofrendo mais aqui. Tem gente que precisa da minha palavra aqui. É para isso que eu vim, é a minha missão. Sabe, é como eu estou dizendo como padre. Ontem eu estava lá em Brasília pregando, sábado aqui, quinta cheguei de Roma, é uma correria. Mas eu não posso me economizar. Claro, eu não vou ser kamikaze, porque eu tenho consciência, Jesus fez tal coisa, algumas coisas, claro. Só que ele era Deus, eu não sou, e ele morreu com 33 anos. Já estou com 43 e quero passar um pouquinho. Então não é ser kamikaze, né? Não, agora eu não vou comer mais, eu não vou dormir mais. Não, você tem que ter discernimento, óbvio. Eu como padre, nós sacerdotes, temos que ter discernimento, nos cuidar, ter o momento de descanso, mas não se economizar excessivamente. O amor, gente, no amor está implícita a doação, a entrega. Então, como eu falei, primeira virtude do coração de Jesus, a compaixão. Que coração compassivo, que vê a dor do outro, que não se economiza, né? Segunda, o altruísmo. O que é altruísmo? A palavra altruísmo vem do latim do prefixo alter, quer dizer outro, né? Aquele que é direcionado para o outro, que não olha só para si. E me perdoe, quantos casamentos acabando por falta de altruísmo, por falta de compaixão? Me perdoe, o pior avesso, o avesso do amor não é o ódio, é o egoísmo. O ódio pode ter até um pouco de amor ali disfarçado, né? A pessoa está com raiva do outro, mas tem aquela. Mas o egoísmo não. O egoísmo mata o amor. Quanta família morrendo por causa de pais egoístas, de filhos egoístas, de esposo ou esposa egoísta. Me perdoe, tem gente que é tão egoísta que chega a ser doente. A esposa às vezes está amamentando, teve parto, está com dor, e o homem não ajuda em nada, só exige, ou vice-versa, o homem perdeu a mãe e a mulher exigindo. A gente não se coloca às vezes no lugar do outro, chega a ser doentio, gente. O egoísmo vai matando o amor. E me perdoe, tem gente que é tão egoísta que não consegue enxergar nada além das próprias necessidades. A criança ser assim, até o adolescente, é normal, é a fase do processo do desenvolvimento cognitivo. Agora um adulto, me perdoe, não dá. Tem gente que casa e continua vivendo como se fosse sozinho. Não quer partilhar, não quer ajudar na casa, não quer dividir a vida, explora o outro na cara dura. Me perdoe, não dá para ser assim. Isso mata o amor em família e isso nos deixa tristes. Uma pessoa egoísta é uma pessoa triste, porque existe uma genuína alegria. Presta atenção nisso que o padre vai falar. Eu demorei muito para entender isso, sabe, como sacerdote na minha vida. Existe uma genuína alegria na generosidade. Quando você é generoso e se doa, o seu coração se enche de uma alegria única, que você não encontraria em nenhum outro lugar. Quando você se doa, tudo bem, talvez você se feriu, padre, eu me doei e me machuquei, então agora eu compro 3 cachorros e não quero saber mais de ninguém. Se você está ferido, busca cura no amor de Deus, faça um processo de cura interior, mas não se feche, sabe? Então, compaixão, altruísmo, e qual é a terceira virtude do coração de Jesus, que está implícito em tudo que o padre falou? A generosidade. Jesus, no auge da sua dor, ele foi generoso, ele pensou no outro. Mas aí vem um outro aspecto do Evangelho que eu quero enfatizar. Jesus estava sozinho fazendo tudo isso? Sim ou não? Quem estava com ele? Os discípulos, né? Só gente boa, só filé, primeira categoria. Eles tinham os mesmos sentimentos de Jesus, sim ou não? Olha só, Jesus lá sofrendo, parou de sofrer, pregou para eles. Aí chegou a noite, eles estavam no meio do deserto, gente. E lá em Israel, quem já foi sabe, Israel ou no Oriente Médio, você desidrata assim em meia hora sem perceber. Parece que vai saindo assim a água do seu corpo, se você for prestando atenção.
Quando eu vou para lá, eu bebo uma água da moada, não é? Tem que beber. Então, eles iam morrer naquele deserto. Então os discípulos já chegaram: ó, Senhor, trabalhamos muito, está ficando tarde, manda esse povo embora aí, vamos descansar. Trouxe um vinho ali, tal. O Pedro já pescou ali umas curvinas para a gente assar. Vamos ficar aqui de boa, né? Tal. O Tiago trouxe ali uma caixinha de som, uma música legal para a gente dançar. Manda embora. Mas Jesus falou: não, vocês não vão mandar eles embora. Mas, Senhor, nós não temos dinheiro para comprar comida para esse povo. O problema não é nosso, Jesus. Na verdade, sabe o que os discípulos estavam fazendo? Estavam dizendo: o problema não é meu. Eles não quiseram vir aqui, que se exploda, que morra no caminho. Agora é hora do meu descanso. Jesus disse: não, vocês não entenderam como funciona o meu coração. Eu estou numa sintonia, vocês estão em outra. Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. O que isso significa? Se envolva. Se envolva com o problema do outro. Porque o amor, gente, ele não tem medo de se sujar para ir buscar alguém que está na lama. O amor se envolve, o amor se cansa. E às vezes na vida da gente, sobretudo na família, né? Essa é a missa das famílias. Como a gente corre o risco de ter essa postura, de querer terceirizar o que está dando trabalho. Ah, meu filho dando trabalho, eu vou levar lá para minha sogra, deixar lá. Passando 3 anos, né? Deu trabalho, eu não quero me envolver. Não, Jesus está falando, é o contrário. Se envolva. Porque, gente, viver e ser feliz dá trabalho. Bota isso na sua cabeça. Ter uma família decente e santa dá trabalho. O que não dá trabalho é ser uma anta viciada em tudo e morrer que nem um imbecil. Isso aí não dá trabalho, não. Coisa mais fácil. Mas você quer ser feliz? Sim ou não? Quer ter uma família decente, santa, cheia de paz? Sim ou não? Então saiba que isso dá trabalho. Mas é um trabalho que vale a pena. É uma luta que vale a pena. A gente tem que escolher quais lutas a gente vai lutar na vida. É uma luta que vale a pena. Então eles disseram assim, em outras palavras: olha, Senhor, a gente não quer saber. Mas Jesus disse: não, se envolva. E os discípulos, diante do problema que eles tinham, porque veja bem, presta atenção, eles estavam diante de algo que não deu certo, diante de um problema. E muitas vezes na família, a gente também tem coisas que não deram certo. Aquele neto que não deu certo, aquela filha, aquele filho na droga, na bebida, aquele marido difícil, aquela pessoa doente, é um problema. Então eu sei que é desgastante, né, gente? Eu respeito a sua dor, a sua luta. Então é mais fácil a gente colocar debaixo do tapete. Mas Jesus disse: não se envolva. E ainda que você se sinta pequeno diante do problema, porque os discípulos, eles não tinham os recursos necessários para resolver esse problema. Uma multidão de mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, isso é insuficiente. Às vezes você, diante do problema na sua casa, na sua família, na sua saúde, você também tem recursos insuficientes. É pouco o que você tem. Mas olha o que Jesus e o Evangelho estão nos ensinando. Quando você se envolve e ama e tem boa vontade em querer resolver o problema, você dá o seu tudo, ainda que seja pouco, e Jesus multiplica e faz o seu pouco render para alimentar multidões. Mas se Jesus, ele só faz isso se ele vê reta intenção, se ele vê boa vontade, se ele vê desejo, sabe, de salvar, de fazer o bem, como São João Maria Vianney, gente. São João Maria Vianney, um homem simples, com dificuldades intelectuais naquela época, na França, jansenista, pós-Revolução Francesa, perseguidos pela Revolução Francesa. O pessoal celebra a Revolução Francesa nas escolas por aí como se fosse a coisa mais linda, né? Mataram mais de 2.000 freiras, estupraram as freiras, mataram os padres, mataram os bispos, confiscaram os bens da igreja, mataram mais de 50.000 pessoas, só o Robespierre, que era o primeiro reformador, né? Destruíram a fé, arrancaram os princípios cristãos do país e disseminaram isso por aí, né? Nessa bandeira do igualdade, liberdade e fraternidade, muita coisa errada foi feita, sobretudo com relação à família e à fé, contra a família e a fé. Então, num contexto dificílimo, mandaram ele para uma cidadinha lá no meio do nada. Ninguém comungava, ninguém ia à missa, e esse homem simplesmente decidiu fazer duas coisas. Se decidiu a fazer 2 coisas: rezar e se doar. Ele rezava por aquele povo, ele jejuava por aquele povo, e ele se doava. Às vezes ele atendia confissão por 12 horas, às vezes por 16 horas. Ele era um homem austero, ele era um homem que acreditava nos outros e se doava com generosidade. O amor nos leva a nos entregarmos, gente.
a sermos generosos. Como eu disse, existem os nossos limites. Não adianta você falar, então padre, agora você vai ter que atender a confissão até as 4. Não, eu não sou Jesus e eu não vou morrer aos 33 anos. Tenho que ter sabedoria. Mas tem coisas que eu vou ter que fazer um pouco mais, não tem jeito. Eu vou ter que ser generoso. E tem coisas que Deus também está pedindo a você. Que você se doe, que você seja uma pessoa que reza e que ama, com atitudes concretas na sua casa. Como São João Maria Vianney, que se envolve com os problemas, que tem pelo menos boa vontade e reta intenção de querer solucionar o problema, mas não ser aquela pessoa que lava as mãos, né? Porque eu sei que não é fácil lidar com o problema na nossa casa. Talvez você idealizou ter filhos assim e os filhos são totalmente o oposto, ou o seu casamento não é fácil, mas eu vou dizer para você, Deus está com você. Ele está com você e Ele, quando Ele vê que você está dando o seu pouco de coração, Ele vai multiplicar. E vai sobrar cestos cheios. Deus vai fazer obras que você nem imagina que poderiam ser capazes. Mas é preciso, gente, sintonizar o coração com o coração de Jesus. Jesus falando, vamos ficar aqui pregando, vamos trazer comida para esse povo. E os discípulos já falando, vamos para o pagode, né? Vamos tomar um chopp, vamos curtir, né? Tem jogo do Corinthians. E Jesus, não, jogo do Corinthians não é coisas assim tão ruins, né, para a vida deles. Mas Jesus falou, gente, vocês não entenderam, sintoniza o coração com o meu. Vocês estão me seguindo? Eu acho que, olha, eu vou ser sincero, Jesus, Ele pagou os pecados da humanidade, não só na cruz, mas formando os discípulos, né? Porque ou raça, né? E a gente é igual, se não pior, né? Mas o que me consola é que todos eles, tirando Judas Iscariotes, viraram santos. Então, se Jesus deu um jeito neles, eu creio que Ele vai dar um jeito em mim, em você também no processo, né? Sim ou não? Mas é preciso, filho, filha, ter a disposição de colocar o coração na sintonia do coração de Jesus, não é? Amar como Jesus amou, né? Lembra daquela música da Tânia? Você sabe, eu não sei cantar. Sabe do Padre Zezinho? Amar como Jesus amou, aquela música que ele perguntou para uma criança, uma coisa assim. Música antiga, né? Mas é isso, é simples. Reproduzir o que Jesus fez, amar como Ele amou, pensar como Ele pensou, se doar como Ele se doou. Eu tenho certeza que com isso que o padre está falando, muitas reflexões já surgiram no seu coração aí. Eu não sei, talvez lá em Montes Claros não tenha muito problema nas famílias, né? Lá o povo diz que as famílias são tranquilas, né? Lá não tem problema não, diz que todo mundo é... E lá em Pinda, diácono? E Pinda, tem problema sim ou não? Não tem problema não na família? Nenhum. Oh, meu Deus do céu, eu vou mudar para lá, que eu sou padre, a minha tem um monte de problema. E vocês aqui, de onde são mesmo? São José do Rio Pardo. Tem problema lá? Tem luta? Sim ou não? E vocês aqui do primeiro banco? BH. Vocês, esse rapaz aqui com esse óculos aí. De onde? Rio Grande do Norte, bem-vindo. Bonito óculos, hein? Gostei. Eu quero um Ray-Ban desse, bonito. Não sei se vai caber, né? O padre é grande, tudo é grande, né? Tem que ser um óculos grande. Você tem problema na sua família, na sua vida, sim ou não? Jesus está com você, se envolva, Ele vai te ajudar. Não fuja, como diz lá em Minas Gerais, cata o touro pelo chifre, né? Vamos para frente, amém? Vamos ficar em pé? Você acha que dá, filha, para cantar? Vamos lá, coisa boa. Então essa música é nova, viu, gente? Assim, foi composta ontem. Quando a minha avó era jovem, essa música já era antiga. É que nem pão, quentinho, saiu quentinho. Vamos cantar então essa música tão bonita. Um dia uma criança me parou. Essa você conhece. Olhou nos meus olhos a sorrir. Caneta e papel na sua mão. Caneta e papel na sua Tarefa mão. escolar para cumprir. Tarefa escolar para E perguntou no meio de um sorriso. E perguntou no meio de um O que é sorriso. preciso para ser que é feliz? preciso para ser feliz. Pega assim os seus braços e Solta canta a voz. isso, amar. Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Viver como Jesus viveu. Canta isso. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz.
sentir o que Jesus sentia. Sorri como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Com os braços erguidos, reza agora com o Padre. Senhor Jesus, Senhor Jesus, dai-me um coração igual ao teu, dai-me um coração igual ao teu, que tem compaixão, que tem compaixão, que não é egoísta, Que não é egoísta, que é generoso, que é generoso, que é altruísta. que é altruísta. Coloca, Jesus, Coloca Jesus, o meu o coração meu coração na sintonia do teu coração. na sintonia do teu coração. Dai-me a graça, Senhor, Dai-me a graça, Senhor, de eu me envolver, de eu me envolver, de eu amar até as últimas consequências, de amar até as últimas consequências, sobretudo na minha casa, sobretudo na minha casa, na minha família. na minha família. Eu sei que o Senhor me pede, Eu sei que o Senhor me pede. dá-lhe você mesmo de comer, Dá-lhe você mesmo de comer. e eu quero ser alimento, E eu quero ser alimento, partilhando a minha fé, partilhando a minha fé, o conhecimento que o Senhor me dá, o o conhecimento que o Senhor me dá, partilhando paciência com quem não tem, partilhando paciência com quem não tem, alegria, alegria, fé, fé, esperança, esperança, amor amor com aqueles que não têm. com aqueles que não têm. Ensina-me a ser generoso. Ensina-me a ser generoso. Eu te entrego os meus Eu sofrimentos, te entrego os meus sofrimentos, as minhas dores, as minhas dores, as minhas cruzes. as minhas cruzes. Sim, Senhor, elas me fazem sofrer, Sim, Senhor, elas me fazem sofrer. mas eu não quero que elas me limitem, Mas eu não quero que elas me limitem. porque o sofrimento não é o centro da minha vida. Porque o sofrimento não é o centro da minha vida. O sofrimento não é o meu Senhor, O sofrimento não é o meu mas Senhor. Tu és o meu Senhor, Jesus. Mas tu és o meu Senhor. E eu quero te imitar Eu quero de todo o meu coração. De todo o meu coração. Derrama o Teu Espírito Santo sobre mim. Derrama teu Espírito Santo sobre mim. Derrama a Tua graça sobre mim, Derrama a tua graça sobre mim. me batizando, Me batizando. me capacitando a ir além Me capacitando a ir além das minhas feridas, das minhas feridas, dos meus dos medos, meus medos, dos meus dos limites. meus limites. Vem, Espírito Santo, Vem, Espírito Santo. cura o meu coração, Cura o meu coração. enche-me do Teu amor. Enche-me do teu amor. Solta a sua voz agora no Espírito um pouquinho, filho. Solta a sua voz, levanta os seus braços. Até mesmo você que não tem o costume de rezar assim, levanta os seus braços, deixa o Espírito Santo rezar em você. Vem, podemos continuar na mesma música que a gente estava. Levanta só os seus braços e vai soltando com a Tânia, com o Rubens, encerrando esse momento. Eu peço, Senhor, a efusão do Teu Espírito Santo sobre nós. Eu peço a efusão do Teu Espírito Santo, Senhor, sobre as pessoas que estão acamadas, que estão nos hospitais, que estão nas UTIs. Sobre essa pessoa, Senhor, que por esse acidente se tornou uma cadeirante, um cadeirante. Eu peço o Teu Espírito Santo sobre essa idosa, esse idoso que se sente sozinho, Senhor, que está desanimado, desanimada. Vem com Teu Espírito Santo sobre nós nos batizar nessa tarde. Vem curar o nosso coração. Vem levantar o nosso ânimo. Eu sinto que o Senhor está levantando o ânimo de muitas pessoas que estavam abatidas, desanimadas, pessoas que estavam desviando o foco da sua própria missão. Você estava desviando o foco da sua missão. Você estava desviando o foco da sua missão como mãe, como pai, do seu casamento, da sua vocação. Sacerdotes também nos acompanhando. Volta, se empenha na sua missão. Se empenha porque é realizando a sua missão, é dando o seu sim, que a alegria, que o sentido, que a paz vai dominar o seu coração. Vem, Espírito de Deus, sobre nós, nos dá a Tua graça, nos batiza, cura os corações feridos. O Senhor está libertando mentes agitadas, pensamentos de desânimo, ansiedade tremenda nessa mente. Entrega a sua mente ao Senhor, o seu coração. Não fica preocupado com o celular, com outras coisas. Vive esse momento. Enche-nos, Espírito Santo, com a Tua paz. Enche-nos, Espírito Santo, com a Tua alegria. Nos leva além, Espírito Santo.
E vamos cantar, encerrando esse momento, mais uma vez. Podemos cantar só o refrão? Sentiu o que Jesus sentia. É isso que a gente quer, Senhor, nos capacita. Sentir o que Jesus sentia. Sorri como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia. Sorri como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.